E a pergunta para o nosso programa: o que podemos aprender com São José para viver bem esse tempo do Covid-19, esse tempo de pandemia? Realmente, vivemos tempos difíceis, estamos vivendo tempos difíceis. Tempo que nós temos que refletir o tempo, não o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Alguém disse que com a morte não tem nada mais para fazer. Com a morte é o fim. E ao contrário, nós temos que aprender neste tempo de pandemia que a morte tem um significado, mas o tempo tem o seu significado. Não temos tempo para perder. Temos que ter o tempo como a veste, como o hábito nupcial do esperar o Cordeiro, usando a linguagem bíblica, o tempo de esperar. E este tempo é o amor, a caridade, a disponibilidade. Este tempo de pandemia é tempo de rezarmos mais, sermos operosos na caridade, deixarmos o egoísmo, deixarmos aquelas políticas inúteis e sermos servos da humanidade. Estamos perto com quem está chorando, com quem está sofrendo, com quem está vivendo luto. Eu, na minha família, tive luto no Brasil, na Itália, com o Covid-19. Tenho parentes que estão ainda enfermos com esta doença. Realmente, estamos todos vivendo a tristeza destes tempos. E neste contexto, nasceu o desejo do Papa Francisco de dedicar um ano a São José. Papa Francisco nos diz, ele como grande educador da igreja, ele como grande pai da igreja, como pontífice, como papa, ele nos indica uma paternidade, aquela paternidade daquele que exercitou a paternidade em nome de Deus para com seu filho e para com todos nós. Por isso, São José é chamado padroeiro da Igreja Universal, o pai da Igreja Universal. Neste tempo de pandemia, realmente nós temos que olhar para São José. O Papa nos diz isso, e eu escrevi durante este ano um livro também, juntamente com o Frei Frederico Manso, biblista do estudo bíblico franciscano aqui de Jerusalém. Nós escrevemos este livro, um livro de José, artesão de humanidade. Por isso, neste tempo de pandemia, neste tempo de crise econômica, São José, que conheceu a dor humana, a dificuldade humana, ele cuidou do Filho de Deus durante as provas das perseguições, a perseguição do rei Herodes, as dificuldades políticas dos romanos aqui da Galileia do primeiro século, com as dificuldades de doenças que tinham, com os poucos recursos médicos daquele tempo, ele cuidou do Filho de Deus. Ele cuidou da família, da Santa Família de Nazaré. Por isso, neste tempo de pandemia, nós queremos aprender com São José. Queremos aprender com São José, neste tempo de crise econômica, que toda a economia tem que ser a serviço do homem. Ele, trabalhador aqui na Galileia, ele que trabalhou com as dificuldades econômicas do primeiro século aqui da Galileia, ele nos indica que a economia tem que ser a serviço do homem, não para a política de alguns, não para usar a dor da pandemia para discutir política. Não, a economia é caridade, é cuidar de quem está passando necessidades nesses tempos. Ele também nos ensina neste mundo erotizado, este mundo onde tudo é erotismo, o valor da mulher, o valor da sexualidade, o valor do amor, da afetividade. Ele nos ensina o amor em todos os níveis, mas ele nos ensina que o amor é cuidar do outro, que o amor é se dedicar totalmente, como ele se dedicou a Jesus.
e Nossa Senhora. Nesses tempos difíceis, queridos irmãos e irmãs, vamos invocar São José, vamos ler sobre São José. Indico ainda o livro que eu escrevi, porque é um livro interessante, é um preço acessível, uma qualidade boa. Eu escrevi juntamente com as edições CNBB e a editora Canção Nova. Se você quer adquirir esse livro, você pode fazer pelo site da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Por isso, realmente é um tempo difícil, tempos difíceis, mas nós queremos crescer na fé neste tempo. Vamos ser operosos na caridade. São José, homem do silêncio, mas operoso na caridade, na ação da fé. Ele não fala nos evangelhos, mas ele age, ele cuida da família, da Santa Família. Ele salva o menino Deus fugindo para o Egito. Ele volta para Nazaré, ele vive a cotidianidade em uma caridade, em uma fé com operosidade. É isso que necessitamos nesses tempos.